Este programa é livre para todos os públicos. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo tempos difíceis. Eu quero começar essa nossa conversa da segunda leitura de ontem. Quem foi à missa ontem? Tem gente que ainda não foi na missa de domingo. A missa de segunda-feira não transfere a missa dominical, viu? É preferível que você não venha nas missas durante a semana, mas pelo menos no domingo você pode ir. Na segunda leitura de ontem, São Paulo dizia aos Colossenses: "Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo ressuscitado." Por que a primeira frase que eu disse foi: vivemos tempos difíceis? Mas não porque tramam contra nós, não porque sabemos de tudo aquilo que fazem para destruir e calar o cristianismo. Quantos países no mundo não se pode ser cristão? Próximo sábado, dia 6 de agosto, é um dia internacional de rezarmos pelos cristãos que são perseguidos. A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre faz toda uma movimentação nas paróquias, em vários lugares, motivando-nos para rezar por esses cristãos perseguidos. Mas o grande problema não é isto. O grande problema são cristãos que se deixam levar por outros pastores. São cristãos que deixam se enganar por falsas profecias. São cristãos que vivem como se nunca tivessem conhecido ou ouvido falar Jesus Cristo. Lá no começo da igreja, era preciso batizar os evangelizados, porque a palavra de Deus chegava e era um desafio, mas um desafio tão bom,
que levava as pessoas a viver o desafio de ser cristãos, mesmo em meio ao paganismo que eles viviam. Nos nossos tempos, nós não batizamos mais evangelizados, mas agora precisamos evangelizar os batizados. Nós não batizamos mais aqueles que já ouviram a palavra de Deus, mas agora nós precisamos evangelizar aqueles que já receberam o sinal do batismo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Na primeira leitura, aparece um sujeito, dizendo-se profeta, chamado Ananias. E ele começa a profetizar para o povo de Israel, que vivia no exílio da Babilônia, dando sentenças e dizendo que Deus tinha falado isso, aquilo outro, tão diferente dos nossos tempos. Nós vivemos um ano de política eleitoral, e a partir de então vão aparecer tantos profetas no meio de nós. Mas se fosse somente isso, nós já estamos até calejados. Vamos votar em quem não presta mesmo, porque é difícil até achar alguém que presta. Mas o problema não é somente esses que se levantam de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2. O grande problema são aqueles que, de forma sorrateira, de forma silenciosa, aparecem no dia a dia, sem nós percebermos. No livro que eu leio, no telejornal que eu assisto, nos outdoors das ruas, naquelas músicas que eu escuto, no lugar que eu vou jantar. E nós não vamos percebendo, vamos vivendo a experiência da rã dentro da panela quente. A água vai se esquentando aos pouquinhos. É aos pouquinhos que a água vai se esquentando. E a rã está ali, toda serelepe, batendo as suas perninhas, saltando dentro d'água. Somos nós essas pererecas. Só que quando a água ferve, não dá para sair mais. Já foi. Aqui na primeira leitura, graças a Deus, aparece Jeremias e vem dizer para Ananias, esse falso profeta, depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Preste atenção, vai dizer a Ananias, isso diz o Senhor. Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor. Preste atenção, não foste enviado pelo Senhor, contudo, fizeste esse povo confiar em mentiras. Porque a mentira não vem escancarada. A mentira vem, preste atenção, e aqui é a artimanha da nova ordem mundial. Suprir as necessidades que eu crio a cada instante, mas não são as necessidades que eu realmente tenho. O que está por detrás de toda essa falsa profecia que nós vivemos é justamente isto que lá no tempo de Jeremias ele já vivia. Falsos profetas que se levantam querendo que você venda a sua vida para eles. Padre, eu não vou vender a minha vida. Eu perguntei quem foi à missa ontem, nem todo mundo levantou a mão. Vergonhoso, se diz católico. Isso é hipocrisia. Isso é mediocridade, isso é falta de vergonha na cara. E enquanto somos cristãos católicos frouxos desse jeito, os falsos profetas aparecem e fazem a festa. Mas não estão fora da igreja muitas vezes. Muitas vezes estão dentro. Vestidos de pele de cordeiros.
oferecendo-nos maneiras de viver a fé católica. Se alguém te apresentar uma fé católica que não segue os ensinamentos da Santa Igreja a partir do Papa Francisco, manda essa pessoa para... que não segue os nossos pastores, manda essa pessoa em dobro para aquele lugar que você entendeu. Não são pessoas que vão aparecer com outras religiões. Não! Ananias não era uma pessoa vinda de outra religião. Se apresentou como um profeta de Deus. E isso pode estar em qualquer lugar. Nas paróquias, nas instituições, nas confrarias, onde quer que esteja. Se apresenta muitas vezes como salvador da pátria, organizações, entidades. Minha gente, se alguém aparecer para você, seja pessoalmente, seja por livros, ou seja lá por que for, querendo ser mais católico que o Papa, que o Bispo, quem sabe que seja, não siga. Porque é preferível você estar com a igreja do que você está nos quintos dos infernos. Ananias estava enganando o povo. Graças a Deus, Jeremias foi suscitado. Aí dizer para Ananias, seu filho do mal, você está enganando o povo. Mas hoje nós temos medo de dizer isso. Porque a verdadeira profecia tem um preço. Quando você vê um verdadeiro profeta identificado, é quando ele é calado pelas leis e por várias outras maneiras. Quer identificar um verdadeiro profeta, verifique se ele é calado por alguma coisa. Porque enquanto nós vivemos num Estado democrático de direito, onde a minoria opina, mas a maioria decide, nós vivemos uma coisa completamente inversa. Quem dita as normas hoje é a minoria, e a maioria tem que se calar. Não é assim? Uma minoria é a favor do aborto. E a grande maioria tem que se calar, que defende a vida. Uma minoria defende o casamento, seja lá como for. E a grande maioria defende o casamento como Deus instituiu, homem e mulher. Mas essa maioria tem que se calar por causa dessa minoria. Quer ver um profeta de verdade? É aquele que é calado por todas essas coisas. Quer ver um falso profeta? É aquele que fala e ninguém fala nada. Esse é o falso profeta. Por isso, rezemos para que apareçam no meio de nós verdadeiros Jeremias, como apareceu aqui nessa leitura. Porque enquanto não aparecem os Jeremias, enquanto não aparecem os Isaías, enquanto não aparecem os Zacarias, os grandes profetas do povo de Deus, a maioria padece de fome e sede do verdadeiro e único Deus, na verdadeira e única igreja, aquela a qual Jesus fundou. Esses dias perguntaram para uma pessoa: como fazer uma instituição que perpasse séculos e sobreviva a tudo como a Igreja Católica? Aí a pessoa foi lá e respondeu: o fundador tem que morrer na cruz e ressuscitar. Se o fundador não morre na cruz e não ressuscita,
uma hora vai acabar. Só que até que acabe, leva muita gente para o buraco. E nessa situação toda, graças a Deus, nós temos um Deus que se compadece de nós. Porque somos sonsos, somos cegos. Basta nos oferecer uma coisinha e nós já aderimos. Basta nos oferecer uma coisinha que se quer e nós já aderimos, nós já seguimos, nós já vamos. Minha gente, o cristianismo verdadeiro não vem sem a cruz. Então, se você quer coisa fácil, não é o Cristo que você segue. Porque este disse a cada um de nós: quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo primeiramente. Tome a sua cruz e siga-me. Por isso que na adoração eu já disse. Se você veio aqui para resolver qualquer coisa que aconteça na sua vida e não a estar com o Senhor, deixa eu ser muito sincero para você. Não é o cristianismo que você quer seguir. Você quer resolver os seus problemas. Aproxime-se o teu coração de Jesus. E aí sim você vai ter força, sabedoria, discernimento, coragem para encarar todas as coisas que se levantam a você. Mas principalmente você vai ter a verdade de Deus dentro de você, para que você possa discernir: isso é mentira, eu não vou seguir. Você é um falso profeta, eu não te seguirei. Veja a multidão faminta no evangelho que nós ouvimos. Essa multidão faminta recebeu de Jesus coisas muito mais valiosas do que simplesmente ser saciados na multiplicação dos pães. Olha o que essa multidão, que somos eu e você hoje, enganados pelos falsos profetas. Mas não só, porque essas pessoas, muitas delas não iam até Jesus somente para ouvir ou estar com Ele, mas iam porque sabiam que Ele tinha feito milagres e sinais. Nós podemos ser um desses. Estar aqui por 3 motivos. O da primeira leitura: enganados pelos falsos profetas. Mas Jesus te atraiu essa noite. Podemos estar aqui como uma boa parte daquela multidão do Evangelho. Ouviram dizer que Jesus tinha feito curas e sinais e foram até o encontro dele, porque queriam que ele fizesse alguma coisa na vida deles. Mas também podemos estar aqui hoje por um único e simples motivo que vale a pena: estar com Jesus. Meu irmão, minha irmã, Jesus não saciou apenas a fome daquelas pessoas. Jesus esteve com eles e se apresentou a eles com um sentimento que eu pego aqui do Evangelho. Jesus encheu-se de compaixão por eles. O que é compadecer-se? É se colocar junto do nosso sofrimento. Preste atenção na dinâmica de Jesus. A dinâmica de Jesus é Ele se colocar conosco na situação concreta que eu vivo, seja ela qual for. Se alguém te oferece curas rápidas, se alguém te oferece resoluções de todos os seus problemas rápido demais, não é Jesus. O que Jesus faz para a multidão enganada com os falsos profetas, o que Jesus faz para uma parte da multidão que ia até Ele somente para receber algo,
o que Jesus faz para a outra parte da multidão que estava com ele, porque ele era ele, é estar conosco. Quem é o falso profeta? Que quando você se estiver na pior das situações que você se encontrar, estiver lá com você, nenhum deles. Eles te oferecem coisas fáceis para você vender a sua alma para Satanás. Eu não sei o que você vive hoje. Jesus pode te curar? Pode. Ele pode alimentar a tua alma? Pode. Ele não quer despedir você como aqueles que se apresentaram dizendo, manda essa multidão embora. Jesus disse, não, eles não vão embora. Deixa eles ficarem. Porque a única coisa que Jesus quer hoje com você é estar com você. E estar na situação que você se encontra. Porque só quando você permitir que Ele esteja com você, onde você estiver, é que Ele vai poder te tirar da situação que você se encontra. Enquanto você fecha a porta para Ele e pede do lado de dentro, para que Ele do lado de fora faça alguma coisa, Ele não tem como fazer, porque a porta está fechada. Nessa missa, abra a porta do teu coração e diga com toda a confiança, Jesus, é assim que eu me encontro hoje. E antes de pedir ajuda a Ele, fale uma coisa para Ele. Pode ficar comigo, Jesus. Porque o mais importante não é o que o Senhor pode fazer, porque eu creio que Tu és o Deus do impossível. O mais importante é estar com o Senhor. Põe a mão no seu coração. Feche um pouquinho os seus olhos. E repete assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nesta noite, o Senhor me trouxe. o Senhor me trouxe. Eu vim. Eu Eu estou aqui. estou aqui. Fui chamado por Ti. Fui chamado por Ti. Ajuda-me Ajuda-me a não sair daqui a não sair daqui da mesma forma que eu entrei. da mesma forma que eu entrei. Se eu fui enganado Se eu fui enganado por falsos profetas, por falsos profetas, mostra-me a verdade mostra-me a verdade e eu serei livre. e eu serei livre. Se eu vim aqui nesta noite Se eu vim aqui nesta noite em busca de alguma coisa, em busca de alguma coisa, faz-me encontrar faz-me encontrar o Senhor. o Senhor. E para mim, Que para mim tudo será melhor. tudo será. Não é o que eu preciso, Não é o que eu preciso, mas aquele que eu preciso. mas aquele que eu preciso. Não é o que eu quero, Não é o que eu quero, mas é aquele que eu quero. mas é aquele que eu quero. Jesus, Jesus, eu renuncio eu renuncio a toda falsa profecia a toda falsa profecia que me tirou que me tirou dos teus caminhos. dos teus caminhos. E eu assumo E eu assumo neste dia, neste dia, Jesus Jesus é o meu é o meu único Senhor e Salvador. único Senhor e Salvador. Amém. Amém. Estenda suas mãos aqui para o altar assim, do jeito que você está, e fala, eu te oferto Eu te oferto a minha vida, a minha vida, tudo que sou, tudo que sou, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, até mesmo até mesmo o que mais me pesa, o que mais me pesa. o que mais me é difícil. Toma, Senhor, em tuas mãos a minha vida. A minha vida. Amém.